Então, boa noite. Nós estamos aqui reunidos para falar sobre a ansiedade, que é um sintoma de que traz muita curiosidade, ao mesmo tempo traz muita angústia. A ansiedade, ela também é considerada algo positivo, né? Então, é natural que a gente se sinta ansioso para fazer algo que nos motiva, para fazer algo que a gente gosta. No entanto, a ansiedade também pode ter níveis patológicos, né? De quando o sistema nervoso está muito ativado e ele desencadeia sensações físicas. Então, a gente vai passear aqui hoje sobre esse tema, olhando para esse lugar neurobiológico e também para os fatores emocionais, né? O tanto que a ansiedade afeta o físico e o cognitivo, e o quanto que a ansiedade também afeta as emoções, né? Então, é um tema que eu gosto muito de falar, de conversar, então eu espero que hoje seja uma conversa, que vocês possam aqui dialogar comigo sobre as coisas que trazem ansiedade, né? Então, uma questão muito importante é nós reconhecermos os gatilhos ansiosos, né? Então, o que me causa ansiedade, né? Então, eu só posso trabalhar em mim algo que eu reconheço. Então, é muito importante que nós reconheçamos aquilo que é uma causa de ansiedade para a gente, né? Para que a gente possa, é, não é duvidar, mas para que a gente possa confrontar, né? Esses gatilhos ansiosos. Então, vamos lá. Aqui, eu trago uma frase de Einstein, que fala sobre aquilo que não nos desafia também não nos transforma, né? Então, é, a evolução humana de uma pressão, vem de uma pressão biológica, de uma pressão emocional, de uma pressão cognitiva, para que nós possamos nos desenvolver. Então, não existe desenvolvimento sem essa pressão. É como se no, no, no nosso salto biológico, né, de desenvolvimento, porque nós vamos tendo saltos de desenvolvimento. Então, esse salto só acontece devido a uma pressão. Então, essa pressão que nos desafia, ela nos transforma. Nós não somos iguais depois que nós passamos por algo desafiador, né? A gente fala que é um processo de transformação porque aquilo que se manifesta, né, e que traz para a gente um desafio, ele nos muda. E aí, ele nos muda para um nível maior de consciência ou ele nos muda para um nível menor de consciência. Então, é importante a gente também olhar para os desafios que nos acometem dia após dia como um fator de crescimento. Minha professora de trauma, Liana Neto, traz que toda dor também é um dom. Toda dor também é um dom, porque é através da dor que eu tenho a oportunidade de me desenvolver, de me transformar. Então, eu gosto muito dessa frase porque ela coloca os desafios num lugar correto, num lugar de desenvolvimento, num lugar de crescimento. E muitas vezes, o que nós fazemos, né? Quando algo no que nós estamos, quando a gente está vivendo algo que é desafiante para a gente quer mascarar, a gente quer desviar a sensação de desconforto que aquele algo nos traz. E toda vez que eu quero desviar de algo que é desconfortável para mim, eu aumento a pressão interna. Então, vamos supor que
tem um assunto que está me incomodando. E ao invés de eu olhar para esse assunto, entender o porquê que ele está me incomodando, eu desvio, né? Eu penso em outras coisas, eu começo a fazer outras coisas, e aquele assunto, ele fica como se fosse uma caixinha, ocupando espaço, tanto um espaço cognitivo, né, um espaço interno ali da consciência, como um espaço físico, porque tudo aquilo que nos acomete, ele causa uma reação física na gente. Então, esse assunto que nós não lidamos com ele, ele fica ocupando um espaço interno e ele fica gerando uma pressão até a gente achar uma solução para aquilo. Então, quando eu olho para algo que é desconfortável para mim, quando eu olho para algo que é difícil para mim, eu estou dizendo para aquilo, isso tem um lugar. E se isso tem um lugar, eu consigo me relacionar com isso que está acontecendo, né? É curioso que os tempos de fim de ano, Natal, Réveillon, eles trazem para a gente muitas memórias, muitos gatilhos, ansiosos. E é quando as pessoas, elas não querem olhar para isso e elas ficam vivendo a ansiedade sem saber, ao menos, o porquê que ela se sente ansiosa. Então, eu me sinto ansiosa porque eu tenho muitos presentes para comprar, as festas em família são sempre conflituosas, eu me sinto triste. Então, eu vou nomeando o porquê daquela sensação. Porque quando eu legendo o porquê da sensação desagradável, eu estou dando para o meu cérebro uma razão para aquilo estar acontecendo. Então, ele para de procurar o motivo. Então, imagina que toda vez que a gente levanta um problema, né, na nossa cabeça, toda vez que a gente acessa um problema, o cérebro é como um robozinho, ele fica procurando a solução. Ele fica procurando. Então, quando eu olho para a questão que está me desafiando e eu entendo o porquê ela está me desafiando, o cérebro para de procurar. Ele entende que aquilo está acontecendo e eu legendo a experiência que eu estou experimentando e o cérebro para de procurar. Então, a gente para de ficar ruminando pensamentos. Né? Então, eu estou ansiosa porque eu tenho, são muitas demandas de Natal, né? Eu tenho que comprar presentes, eu tenho que preparar a ceia. Então, tá. Então, é isso que está me angustiando. Então, a partir disso, o que que eu escolho fazer? Né? Eu escolho escolher um dia da semana para ir comprar os presentes, eu escolho uma noite para que eu possa pensar aquilo que eu vou fazer, eu escolho um dia para eu ir comprar os mantimentos para eu fazer o meu prato da ceia. Então, perceba que quando eu entendo o que me angustia, o que me deixa ansiosa, eu começo a criar estratégias para que aquilo seja amenizado, né? Para que aquilo seja resolvido. Algo muito importante. Quando a gente tem uma gestão de tempo, eu também consigo lidar com a ansiedade, porque eu faço um planejamento semanal e na minha semana eu vou separando as ações que eu tenho que ter, que eu tenho que fazer. E isso também desaluga um triplex na minha cabeça, porque imagina que você guarda tudo na cabeça. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando eu transfiro essas tarefas para o papel, é como se eu desse um check na minha cabeça. Então, beleza, tudo que eu preciso fazer está anotado ali. Quando eu precisar, eu recorro àquele material para eu ter uma linha de pensamento. Então, para que a gente possa gerir a ansiedade, é importante que a gente faça uma lista das nossas tarefas, mas não uma lista diária, uma lista semanal, tá? Que a gente faça uma lista e aí durante a semana eu vou consultando essa lista e eu vou desenvolvendo as coisas que eu preciso desenvolver. Então, isso faz parte de uma saúde mental. Eu ter organização, eu ter gestão de tempo
faz parte da minha saúde mental, né? E saúde mental é um estado de bem-estar que permite que uma pessoa desenvolva suas habilidades pessoais, lidere com o estresse e contribua com a sociedade. Então, assim, faz parte, a ansiedade e o estresse, eles fazem parte da nossa vida. Se eu estou bem, se eu tenho saúde mental, eu consigo lidar com o estresse e eu consigo me desenvolver. Então, é um conjunto, né, de coisas. Então, a saúde mental também está relacionada à forma como uma pessoa reage às exigências da vida e harmoniza suas emoções, desejos, capacidades e ideias. Então, como que você reage quando você está ansioso? Quando acontece alguma coisa que exige de você, né? Possivelmente vem irritação, possivelmente vem raiva, possivelmente vem uma vontade de fugir. E aí, quando a gente tá nesse lugar, né, a gente só pensa nessas estratégias de luta e fuga, porque o nosso sistema nervoso, ele é um sistema que interpreta a realidade para nos proteger. Então, imagina que se eu tenho uma situação de estresse e eu não legendo para o meu cérebro o que está acontecendo, o meu sistema nervoso ele fica muito ativado. E desse lugar de ativação, qualquer coisa que respinga aqui, ele é o suficiente para superativar o sistema, né? Então, por exemplo, eu estou estressada porque eu estou atrasada para uma reunião. Tem o que ser feito dentro desse lugar, dentro desse atraso? Não. Então, eu consigo gerenciar a minha ansiedade. Eu consigo gerenciar o estresse, porque o meu cérebro para de procurar uma solução para aquele atraso. Porque senão a gente fica assim, se eu acelerar, eu consigo tirar o atraso. Aí entra um carro na frente. Nossa, mas esse carro entrou na minha frente. Então, eu começo a superdimensionar as coisas. Eu começo a colocar um holofote maior do que a situação requer, né? Então, hoje de manhã, eu tive um imprevisto com meu pai e eu atrasei meia hora a minha agenda. Vindo para cá, eu estava muito ansiosa, muito nervosa, muito preocupada, mas eu legendei, eu me lembrei disso e eu legendei. Eu falei: olha, eu já estou atrasada, não há nada o que possa ser feito. Cheguei aqui, conversei com os pacientes que eu estava atrasada, bom, enfim, resolveu. Agora, se eu não legendo, o meu sistema, ele fica superativado. E aí, um carro que entra na minha frente é o suficiente para aumentar ainda mais o grau de ansiedade. Então, a neurociência traz para a gente isso de uma forma muito científica, né? Em que o cérebro precisa de respostas. Então, quando eu dou respostas para a ansiedade que eu estou sentindo, eu acalmo a ansiedade. Então, qual é a melhor forma de eu acalmar a ansiedade, Denise? Reconhecendo que ela existe. E reconhecendo o porquê que eu estou me sentindo daquela forma. A ansiedade é algo que nos move, né? Então, é aquilo que eu trazia, é algo natural do nosso sistema. A questão é quando ela entra em níveis patológicos, é aí que a gente tem que ficar preocupado. Preocupado não, é aí que a gente tem que tomar consciência, né? Então, o objetivo desse encontro é trazer formas de lidar com os estados ansiosos, né? Então, o que que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma hiperativação do sistema nervoso autônomo. E a depressão é uma hipoativação do sistema nervoso autônomo. Então, eles são contrários. Por isso que hoje em dia eu não entendo muito bem como que os psiquiatras tratam, né, ansiedade e depressão dentro de um lugar só. Porque um é o sistema, é a hiperativação do sistema nervoso e a outra é a hipoativação. Então,
para mim, eu sinto que são dois, eu trato aqui, né? São dois assuntos diferentes, né? Que estão em dois lugares. A ansiedade e o medo nascem de um mesmo sistema. O corpo interpreta a ansiedade, o corpo interpreta o medo como um sinal de alerta, que está em perigo e dispara uma resposta complexa de alerta, de luta, fuga ou paralisação. Então, imagina que quando eu tenho medo, lembra do nosso sistema nervoso autônomo que interpreta a realidade? Quando acontece alguma coisa que eu sinto medo, isso ativa o meu sistema nervoso autônomo, dizendo assim para ele: alerta, alerta, alerta. E dentro dessa alerta, eu tenho três opções: ou eu luto, ou eu fujo, ou eu paraliso. Muitas vezes a gente entra nesse lugar de luta, né? Aonde a gente discute, onde a gente briga, aonde a gente, né, luta para se defender. Mas isso só é uma ativação do sistema nervoso autônomo. Quando eu reconheço que aquele alerta que o meu sistema recebeu não é preocupante e não tem razão de ser, o meu sistema desativa. Quando ele desativa, eu me acalmo. Então, tem momentos, né, que eu estou ansiosa, eu percebo, e aí meu filho invoca que não quer tomar banho. O que que eu vou entrar? Eu vou entrar num movimento de luta. Só que tem cabimento eu lutar com uma criança de 7 anos? Lutar, né, no sentido de começar a brigar. Então eu entro assim, falo, peraí, eu tô ansiosa e eu estou ficando irritada porque a criança tá me desafiando. Qual é o melhor caminho? Percebe? Que eu ofereci para mim mesmo uma opção para a ansiedade, para o nervosismo que eu estou sentindo. Então, muitas vezes, o que que eu faço, né? Eu fujo, eu saio do conflito, é uma outra estratégia. Eu saio do conflito, vou até a cozinha, tomo um copo d'água, me acalmo e volto, desde que eu tenha legendado, né? Ó, eu tô ansiosa porque eu tô cansada, eu quero descansar e a criança não quer tomar banho. Então, eu vou até a cozinha, fuga, tomo uma água e volto, né? Nesse meio tempo, o meu sistema nervoso, ele já deu uma afrouxadinha, ele já deu uma diminuída. Então, aquela situação que estava hiperdimensionada, ela volta para o foco dela normal, tá? Então, ou a paralisação. A paralisação é quando algo é tão intenso, tão forte que a gente paralisa. Sabe quando acontece alguma coisa que você paralisa, que você não sabe o que fazer? Você fica, meu Deus do céu. Por quê? Acontece uma ativação tão grande do sistema que a única alternativa dele é paralisar, é congelar. Então, se você olha os animais, né? Quando um perigo é muito intenso, o que que o animalzinho faz? Ele se finge de morto. E o predador não come quem se finge de morto, né? O animalzinho que está se fingindo de morto. Então, ele se safa dessa forma. Então, essa é uma resposta biológica que nós mamíferos adotamos e a gente carrega ela no nosso sistema até hoje, né? Então, luta, fuga e paralisação. Quando eu legendo os meus estados ansiosos, eu diminuo a proporção dessas três categorias. São respostas motoras que, se não liberadas, vão ficando cronificadas na nossa fisiologia. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha tido uma discussão no trabalho e que você tenha paralisado, que você tenha ficado quieto. O fato de você não ter liberado essa carga de estresse que foi gerada ali no seu sistema nervoso autônomo, ela vai ficando cronificada na fisiologia. E aí, o que que eu faço? Então, tá, fiquei super bravo, né? Que eu lá com o chefe, que eu não consegui lidar com aquilo que eu tava lidando. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou para academia. E eu vou para academia com esse objetivo. Eu vou liberar na academia todo o estresse que eu passei hoje no trabalho. Ou eu vou ouvir uma música, porque quando eu ouço uma música, eu ativo outras áreas do cérebro, e aí com isso eu também consigo liberar.
aquela sensação, eu vou fazer uma oração, isso tudo, gente, desde que tenha consciência, tá? Então, assim, eu vou ouvir uma música para eu me acalmar, porque eu fiquei muito irritada com o meu chefe. Então, entenda que a legenda, ela é imprescindível para o cérebro saber o porquê daquela situação, tá? Então, essas respostas motoras que não são liberadas, né, elas vão cronificando e elas vão causando doenças. As doenças, elas, por que que eles falam que o estresse causa doença, né? Não é só por uma questão emocional, é por uma questão fisiológica também. Porque aonde cronifica é como se a energia, a bioenergia, ela não passa. Então, vamos supor que eu tive um nervoso e eu cronifiquei essa emoção aqui no meu estômago, né? Todo o meu sistema endócrino, ele passa a funcionar de uma maneira diferente. Então, isso vai causando uma ativação ali no estômago, né? Então, é importante a gente liberar as cargas cronificadas de estresse que nós vamos sofrendo no dia a dia, tá? É muito importante a gente ter essa consciência de que nós somos responsáveis por isso. Por que que nós somos a sociedade mais ansiosa e estressada? Só É, se você por for fazer quê? com a alça pronta, também Porque nós estamos muito parados. Se você parar para pensar, lá nos tempos mais, né? E não é nem há tanto tempo atrás, há 40 anos atrás, né? Minha mãe ia para a escola a pé. Nós fazíamos muitas coisas a pé. Hoje nós estamos muito parados. E o corpo, ele libera a ansiedade e o estresse por meio do movimento, né? Então, vamos supor que você, Denise, mas e o caso da música, né? A música, ela ativa um nervo que passa, que vagueia o nosso corpo inteiro, que se chama nervo vago. Então, a música é algo diferente, mas o movimento é algo que libera muito, né? Então, é importante a gente se movimentar, a gente dançar, a gente caminhar, a gente fazer coisas que nos trazem bem-estar físico e mental. Então, tem muitos terapeutas, né, que indicam para que a pessoa que sente muita raiva, para que ela movimente os braços, né, ela coloque os braços para baixo, ela faça movimentos para que essa carga cronificada seja liberada. E aí, agora a gente vai para a parte dos pensamentos, né? Que o medo e a ansiedade, eles nascem de pensamentos ruminantes, baseados em passados catastróficos e futuros hiperdimensionados. Então, pensem que quando você estiver tendo um pensamento catastrófico, né, isso gera ansiedade. Então, é importante você legendar. Isso que eu estou pensando é um pensamento premonitório catastrófico que vem de um estado ansioso. Olha quando eu legendo, como que como o meu corpo respira, né? Então, essa preocupação que eu estou tendo é porque eu estou hiperdimensionando o futuro. Então, eu estou imaginando que o meu futuro vai ser assim, assim, assado, e aí isso me gera uma ansiedade, então eu trago para mim aquilo que eu estou pensando, né? A gente fala que esses pensamentos ruminantes, eles vão causando na gente uma disfunção cognitiva. Então, eu vou percebendo a realidade de uma maneira diferente. Eu não tenho tanta clareza no meu dia a dia. Às vezes, o que uma pessoa fala é superdimensionado. Às vezes, acontece uma coisinha e como o sistema está muito ativado, isso deixa, desorganiza. A gente fica muito desorganizado. Então, hoje, com toda aquela questão da agenda de manhã, com o atraso de manhã, com a agenda de manhã, eu estava muito desorganizada na hora do almoço. E eu percebi.
Eu falei, puxa, eu estou desorganizada. E como que a gente faz para se organizar internamente? Fazendo coisas que nos dão prazer, fazendo coisas que são boas para a gente, né? A gente chama isso de dupla orientação. Então, é quando eu reconheço algo que me faz bem e eu me movimento em direção àquilo que me faz bem. Então, eu tinha 1h30 para almoçar e fazer alguma coisa boa para eu tocar à tarde e ainda estar preparada para dar aula aqui para vocês. Eu fui fazer as unhas, que é algo que eu gosto muito. Então, assim, eu saí do, 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 da, do lugar onde faz unha renovada. Eu saí totalmente organizada, saí bem, porque eu precisava daquele tempo, mas a gente só se direciona àquilo que a gente gosta se a gente reconhece. Então é importante, tá? Eu estou com esse pensamento ruminante, eu estou superdimensionando o futuro, eu estou criando catástrofes na minha cabeça, e aí eu começo a duvidar dos meus pensamentos. Será que esse pensamento que eu estou tendo é real? Ou é um pensamento catastrófico? Será que esse pensamento tá, eu estou superdimensionando esse pensamento? O que tem de real nisso que eu estou pensando? Gente, é muito importante, né, a gente questionar os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são criados de acordo com os referenciais que nós temos. Então, imagina que tudo aquilo que você viveu na infância e tudo aquilo que você viveu até hoje, ele vai dando base para aquilo que você pensa, né? E se você viveu uma situação ali na infância que não foi verdadeira, ou ao menos não em partes, né? Porque a gente interpreta aquilo que nos acontece, eu posso começar a duvidar daquilo. Mas, puxa, será que esse pensamento que eu estou tendo é um pensamento real? Ou é um pensamento baseado naquilo que eu vivi lá atrás? Tá? Então, é uma forma também da gente lidar com a ansiedade. Perceber os pensamentos, a gente chama de distorções, né? Eu perceber os pensamentos distorcidos que eu tenho sobre a realidade. E me questionar também, né? Será que é para tudo isso, né? Gente, vocês vão trazendo perguntas, tá? Eu gosto, eu sou estudiosa, então eu vou falando, mas aí vocês vão perguntando se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade também para dividir. Se vocês têm situações que vocês gostariam de dividir, Denise, como que eu lido com isso? Como que eu faço, tá? Vamos aproveitar esse tempo aqui que a gente está junto para trocar. Então, olha lá, os níveis de ansiedade e estresse, né? Então, tem o leve, que é o eu-estresse, que é quando a ansiedade e o estresse me movem em direção a algo, né? Então, é aquela potência que a gente tem de estar motivado para fazer uma coisa, que está motivado para se dirigir em movimento, para se dirigir em direção a algo que a gente quer, né? Então, a gente chama de eu-estresse, que é uma ansiedade e um estresse, ok, positivo. O moderado, quando existe um estreitamento do campo perceptivo. Olha que interessante isso. Quando eu estou ansioso, lembra que as respostas são luta, fuga e paralisia? Quando eu estou ansioso, muito, né, nesse grau moderado, acontece um estreitamento do campo cognitivo para quê? Para que se eu precisar lutar, fugir ou me fingir de morto, eu tenha a capacidade de fazer isso. Então, a minha capacidade, ela fica restrita para isso, para lutar, para fugir ou paralisar. Então, eu não tenho todas as opções para eu lidar com aquilo que está acontecendo. O meu campo fica estreito. Então, a gente não tem clareza da realidade. A realidade, ela fica distorcida, porque eu fico com um aumento de oxigênio no sangue, tá? Então, imagina que o sistema nervoso autônomo manda uma mensagem assim para o cérebro: perigo. Como o meu cérebro não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário, ele vai disparar na minha fisiologia
todo o arcabouço necessário para que eu possa lutar ou fugir. Então, o nosso sangue ele fica mais oxigenado para que eu possa ter potência para lutar ou fugir. Quando isso não acontece, quando eu não luto, né, eu não gasto energia, quando eu não luto e quando eu não fujo, esse excesso de oxigênio fica dentro de mim. E aí ele fica causando uma pressão interna, querendo sair. Sabe aquelas pessoas que ficam batendo a perna? É uma tentativa do corpo se acalmar. Sabe quando a gente começa a suar a mão, que a mão sua? É uma tentativa do corpo também entrar em homeostase. Então, ele começa a colocar suor para fora para que a gente possa se acalmar, né? Então, é importante a gente perceber que isso está acontecendo e falar, não, isso é ansiedade, peraí, deixa eu lidar com isso, né? Porque eu sou adulto, eu tenho capacidade de lidar com isso. Ansiedade importante é a somatização, é quando o corpo procura por alívio imediato. Então, o uso de remédios, né? Quando a gente tem esse nível de ansiedade importante, tem muitas, né? Tem muitas formas de a gente procurar por esse alívio. Então, é importante a gente reconhecer o que me traz alívio. Não é só a medicação que traz alívio para a ansiedade. É a atividade física, é a meditação, é ouvir música, é pintar, desenhar, cantar. Então, tem várias coisas que trazem alívio para a ansiedade. O importante é reconhecer quais são essas coisas. O que traz para você alívio, né? No meu caso, hoje foi parar um minutinho para fazer as minhas unhas, né? Mas geralmente eu gosto de treinar, eu gosto de fazer meditação. Gente, tem dia que eu fecho os olhos aqui na clínica por 10 minutos. Eu sento na cadeira, coloco o timer, 10 minutinhos, fecho os olhos e eu só fico de olho fechado. Então, é uma coisa que também me traz alívio, né? O fato de eu fechar os olhos e ficar só comigo mesmo, descansando, percebendo. Então, isso também é uma coisa que alivia. É, já indo para essa parte de alívio, né? Quando eu tiro esses 10 minutinhos, o que traz segurança para o sistema nervoso que está ativado? É a gravidade, é o senso de peso do corpo. Então, imagina que você está sentado, esperando alguma coisa e você começa a ficar ansioso. Você começa a perceber o peso do seu corpo aonde você está. Ó, de novo, eu percebo o peso do meu corpo na cadeira. Vocês percebem que naturalmente o meu corpo já inspira e expira de uma forma mais devagarzinho. Então, sente o peso do seu corpo agora, aonde você está. Solta o quadril, relaxa os ombros, relaxa o maxilar. Sente o contato dos pés com o chão. Começa a perceber como que você se sente quando você percebe que a cadeira te traz apoio, te traz segurança, porque da cadeira você não vai cair. E agora eu vou pedir para que você também faça um exercício de dupla orientação. Então, eu vou pedir para você olhar o ambiente onde você está, né? E vai legendando para você. Então, olha o ambiente e vai legendando, né? Então, aqui do meu lado direito tem isso, aqui do meu lado esquerdo tem isso, aqui na minha frente tem isso. Porque o que que eu estou trazendo para o meu sistema autônomo? Eu estou trazendo para ele que aqui não tem perigo. Então, quando eu me oriento no lugar onde eu estou,
automaticamente eu vou diminuindo a ativação do sistema nervoso autônomo, porque o sistema entende que não tem perigo e não tem por que ele lutar e fugir. Então, tá muito ansiosa com um projeto que você tem que entregar, com um trabalho que você tem que entregar, dá um tempinho para você, sente o peso do corpo na cadeira, se orienta no lugar onde você está, observa. Se você tiver num nível de ansiedade importante, o que você pode fazer é contar. Então, eu olho para o lugar onde eu estou e eu posso contar a quantidade de pisos que tem, eu posso contar a quantidade de copos, enfim, eu posso contar. Porque quando eu conto, eu ligo o meu neocórtex e eu desativo o sistema límbico. A ansiedade é processada aqui, no sistema límbico. E o neocórtex é a capacidade subjetiva de agente de orientação. Então, quando eu olho para um lugar e eu me oriento, né, eu estou ligando o meu neocórtex de novo, tá? Então, são algumas estratégias que nós usamos, né, para pessoas que estão em crise de ansiedade, para quem tem crise. Mas se a gente aprende a fazer esses exercícios, né, esses recursos de uma forma natural, eu posso lidar com ansiedades de nível importante, eu posso lidar com ansiedade de nível moderado. Gente, eu fui diagnosticada com TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, tudo aquilo que eu trago para vocês são coisas que eu uso no meu dia a dia e funciona. E funciona, tá? Hoje eu faço terapia, eu uso óleos essenciais, faço exercício físico e esse monte de recurso que eu estou trazendo para vocês. Então, eu não fui para a área medicamentosa, né? Se precisar ir, eu vou, com certeza. Eu acho que os remédios estão aí para nos ajudar, né? Mas hoje eu lido, né, com a ansiedade dessa forma que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, eu só vou colocar aqui, porque como uma boa professora, eu gostaria de colocar aqui no chat para vocês, opa, se lembrarem dos recursos. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu consigo, sim. Ó, então vamos lá, né? Então, sentir o peso do corpo. Onde você estiver. Denise, e se eu estiver em pé? Eu vou sentir o peso do corpo nos pés, tá? Eu vou sentir o peso do corpo, eu vou sentir o peso do corpo aonde eu estiver, tá bom? Então, se eu estiver em pé, eu vou sentir o peso do corpo nos pés. Se eu estiver em pé, eu vou sentir o peso dos braços ao lado do corpo. Então, nós vamos fazer a dupla orientação, que é quando eu observo e legendo os objetos que estão ao meu redor. Eu vou inspirar contando até 4 e expirar contando até 8. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo, que o corpo produz oxigênio quando a gente está no movimento de luta e fuga? Então, quando eu expiro contando até 8, eu estou pondo oxigênio, esse excesso de oxigênio do corpo para fora. Por isso que a expiração, ela é mais significativa do que a inspiração nos casos de ansiedade. Então, eu inspiro curtinho e eu expiro longo, porque o objetivo é colocar ar para fora, né? Então, quando alguém está em crise, a orientação que a gente traz é inspira na conchinha, por quê? Para que a pessoa possa inspirar pouco, porque se a pessoa fica tentando puxar ar, ela está cada vez mais enchendo o sangue de oxigênio, né? Então, a intenção de fazer a conchinha é para que a pessoa possa inalar pouco ar. Ela vai inalar pouco ar e soltar. Gente, esse protocolo de sentir o peso do corpo, de soltar o ar e de observar o
o ambiente, é um protocolo para crise de ansiedade, tá? Então, se algum dia vocês puderem ajudar alguém, né, que esteja passando, lembre-se, é como se fosse um SOS, tá? É um SOS. Quando você teve o insight de ver e saber se era tag, eu fui, eu lidei, quando foi a primeira vez que eu fui? Quando eu tive o meu filho, quando eu fui mãe, porque eu comecei a ter pensamentos premonitórios catastróficos muito fortes. Eu imaginava que ele podia morrer, eu tinha muito medo de sair com ele na rua, eu tinha medo, eu tinha medo que alguém roubasse ele de mim. E aí eu percebi, falei, gente, esses pensamentos, eles não são reais. Tem alguma coisa errada, né? E aí eu procurei um psiquiatra e ele diagnosticou. Aí ele me deu vários, né, remedinhos e eu não me dei bem. Uma porque eu estava amamentando, né, estava tentando amamentar. E aí eu falei, não, eu vou dar um jeito de lidar com isso de uma forma que eu não passe isso, né? Para o bebezinho. Mas foi quando eu tive meu filho. Então é isso, tá, gente? É esse protocolo aqui que a gente usa para gerenciar a ansiedade. Então vamos lá, deixa eu ver aqui aonde que eu estou. E é importante, gente, vocês também terem consciência que os diagnósticos, eles não nos definem, tá? Eles não nos definem, os diagnósticos, eles servem para que a gente possa ter clareza, né, daquilo que está acontecendo com a gente em determinado momento, mas o diagnóstico não te define. É muito importante isso. Então, vamos lá. E aí vem o Jung, que é um querido, que ele fala sobre nós realmente não curamos nada, apenas deixamos ir. Né? Então, eu reconheço que eu estou ansiosa, eu reconheço a causa da ansiedade e eu permito que isso vá. E a expiração é uma forma de você deixar ir. Então, né, inspira e deixa ir aquilo que te preocupa. Inspira e deixa ir aquilo pelo qual você está apegado. Porque quando eu deixo ir, eu crio espaço. Quando eu crio espaço, eu tenho clareza. O que aumenta os níveis de ansiedade, né? São os pensamentos ruminantes, o medo de perder o controle, que também é um desvio, né? Porque dificilmente a gente tem controle sobre alguma coisa, né? Geralmente nós temos controle sobre como nós nos sentimos com relação às coisas que nos acontecem, né? Avaliação negativa dos outros e incertezas. Então, quando você estiver preocupada sobre alguma coisa, quando você estiver pensando, quando você estiver com pensamentos repetitivos, traz para a consciência. Isso é um pensamento ruminante que está baseado num estado ansioso e vem do medo de eu perder o controle. Vem do medo da desaprovação das pessoas. Vem da incerteza do futuro. E se eu reconheço, ao invés de eu somatizar isso, eu vou estar trazendo clareza de como que eu posso lidar com isso. Porque, gente, nós temos a capacidade de lidar com tudo aquilo que nos acontece. Tudo, tudo, tudo. Nada que chega até nós não sabemos lidar. Nós temos um arsenal, nós temos um arcabouço de sabedoria que não é só nossa. No nossos genes, no nosso DNA, tem uma sabedoria ancestral, tem sabedoria de pessoas que sobreviveram à guerra, tem sabedoria de pessoas que passaram por dificuldades muito complicadas.
E nós temos isso no nosso DNA. Nós temos isso na nossa força. Então, imagina que a nossa espinha dorsal vem dos peixes. Então, a nossa sabedoria, né, do nosso corpo é uma sabedoria muito, muito antiga, de milhões e milhões de anos. Então, quando eu uso o corpo para acalmar estados ansiosos, eu estou usando uma sabedoria que vem de muito, muito, muito tempo. A respiração, gente, se vocês pudessem ver como que o corpo respira, parece uma orquestra. A hora que nós inspiramos, a nossa costela, né, ela descomprime toda a inervação que passa ali na nossa coluna vertebral. Então, ali na nossa coluna tem muitas inervações, né? E a hora que a gente inspira, como chama? As nossas vértebras, né? Elas se afrouxam e os nervos se afrouxam. Por isso que a gente tem essa sensação de relaxamento. Então, o corpo, ele é muito sábio e a gente usa pouco o corpo para nos acalmar, para trazer tranquilidade, para trazer paz. Então, um exercício rapidinho aqui para vocês, né? Respira agora, né? Inspira grande e solta bem devagarzinho pela boca e começa a perceber se você tem em você uma sensação de bem-estar. E eu vou pedir para que você perceba aonde essa sensação de bem-estar está no seu corpo. Então, por exemplo, eu percebi agora que o meu quadril deu uma ajeitada aqui na cadeira. Então, eu imagino que ele esteja se sentindo confortável. E aí eu trago para mim essa sensação de conforto. E o cérebro, ele não consegue fazer duas coisas. Quando eu estou em contato com o meu corpo e com a sensação de conforto, eu paro de pensar. E aí eu vou pedir para que vocês deem um símbolo para essa sensação de conforto. Ah, parece que é uma almofada, parece que é uma pena, parece que é uma água, parece que é vento. Traz para você um símbolo para essa sensação de conforto que você está experimentando. E se permita se sentir bem. Se permita usufruir dessa sensação. Muito bem. Voltando a atenção para o aqui e para o agora. A gente já está chegando ao fim. Tem mais um pouquinho aqui. Aqui, vamos lá, voltar a compartilhar. Eu voltei a compartilhar com vocês, mas eu não tô. Ah, aqui achei. Boa. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício que se chama de desidentificação. A desidentificação refere-se a um processo psicológico que nos distancia de crenças, pensamentos, emoções ou identidade que anteriormente nos definem, né? Então, eu gostaria que você trouxesse para você, ao invés de você dizer, eu sou ansiosa, eu gostaria que você dissesse assim, algo em mim está ansioso. E percebe como que o seu corpo reage quando você traz para a consciência, algo em mim é ansioso ou algo em mim está ansioso.
Quando eu trago para a consciência que algo em mim está ou é ansioso, eu me desidentifico da ansiedade. Então, fica aqui o eu e aqui fica algo ansioso. Eu não sou a ansiedade, eu experimento a ansiedade. Algo em mim se sente ansioso, e aí eu posso me relacionar com isso, né? Então, quando algo em mim é ansioso, eu posso inclusive perguntar para esse algo, né? Escuta, da onde vem a ansiedade? Por que que você está ansiosa? O que que você precisa? Então, esse processo de desidentificação é quando a gente libera o eu de ficar identificado com problemas. Então, assim, todo problema que a gente tem é como se a gente se identificasse com o problema. Então, eu fico sendo o problema. Então, o processo de desidentificação é o primeiro quadrante da terapia. Quando chega aqui paciente no consultório, a ideia é que a gente faça com que o paciente tenha uma distância dos problemas, né? Então, não é você, é algo em você que experimenta a realidade dessa forma. Então, algo em você é ansioso. E tratando dessa forma, a gente consegue se relacionar com aquilo que é ansioso em nós. Então, essa questão do algo em mim é ansioso é muito importante. Algo em mim está estressado, algo em mim está carente, e aí, geralmente, algo em mim está precisando de carinho. E aí a gente pode, né, se perguntar: quem é que precisa de carinho? Será que eu posso oferecer para você esse carinho que você precisa? A gente conversando com a gente mesmo. E aí eu começo a ter um diálogo mais amoroso comigo. Eu começo a ter um diálogo de, eu começo a ter um diálogo compassivo comigo. Ok, esse algo em mim está precisando do quê? E aí eu começo a me movimentar em direção às minhas necessidades. Porque se algo em mim está manifestando alguma coisa, é porque está precisando de alguma coisa. Então, o que que esse algo em mim precisa para ficar bem? 10 minutinhos de olhinho fechado. O que que esse algo em mim precisa para ficar bem? Conversar com uma amiga. O que que esse algo em mim precisa? Uma sessão de terapia. Eu reconheço. Tem dias que eu reconheço. Não, preciso de uma sessão de terapia. Preciso de terapia. Preciso fazer terapia. Eu faço, né? E tem dias que eu reconheço. Então, é importante, tá? Esse exercício de desidentificação. E, gente, vocês só vão saber, né? Vocês só vão ter a prova de que isso funciona se vocês experimentarem, né? Então, isso vocês vão exercendo no dia a dia, tá? É importante que vocês abram um espaço aí para essas informações se acomodarem, para que vocês possam usar isso no dia a dia, tá bom? O protocolo para ansiedade, né? Favorecer descargas, respiração 4 por 8. Pendulação, tensão e alívio. Nossa, meu coração tá batendo muito rápido. Tá, mas em que lugar do meu corpo tem uma sensação de calma? Ai, parece que são meus ombros. Não sei aonde é, mas é importante você reconhecer que no mesmo corpo que existe tensão, existe alívio, tá? Que é aquele exercício que nós fizemos ali. E aí, ao invés de eu ficar apegada na tensão, eu vou me apegar naquele símbolo que nós trabalhamos. Eu vou me apegar na pena, no travesseiro, eu vou me apegar a essa sensação. Então, a gravidade, né? Sentir o peso do corpo, a dupla orientação, né? De tempo e espaço. Peraí, aonde eu tô? Esse lugar que eu tô tem perigo? Não, não tem. Então, peraí, então, deixa eu me organizar aqui internamente, né? Identificar pensamentos automáticos. Então, peraí, o que que eu estou pensando? De novo, mas de novo eu estou pensando isso?
né? Então, eu tenho que trazer para o meu cérebro, esse pensamento não é realidade, deixa eu pensar outra coisa, né? E aí a gente vai se reeducando. Ampliar acessos a recursos, né? Então, saber que existem recursos para lidar com a ansiedade, caminhar, ouvir música, dançar, escrever, limpar, pintar, falar. Limpar também é um recurso terapêutico, viu, gente? Quando a gente está lá esfregando roupa, lavando as coisas, também é um recurso terapêutico. Por quê? Porque eu estou me movimentando, né? Eu estou fazendo movimentos. Então, é importante a gente ter consciência do nosso corpo. Hobby, com certeza, com certeza. Hobby é. Hobby é um super recurso, né? E aí, qual é seu hobby? Né? É andar a cavalo, é escrever poesia, é fazer crochê. Qual é seu hobby? E é importante a gente reconhecer, porque eu tenho pacientes que lidam, que nem sabem, né? Mas lidam com ansiedade através do hobby. Fazer crochê. Fazer crochê é um super hobby. É um super descanso, né, para a cabeça. Então, é importante que a gente tenha hobby, né? Depois da pandemia, nós ficamos muito engessados, nós desaprendemos, nós desaprendemos a utilizar esses recursos tão naturais, né? Que são recursos naturais e nós fomos deixando de lado. Então, vamos trazer de volta, né, esse resgate desses recursos simples e extremamente poderosos. Olha lá, olha o Jung de novo. Em que medida o homem conhece a si mesmo? Bem pouco, como a experiência revela. Assim sendo, resta muito espaço para o inconsciente. E o inconsciente, né, gente, é uma caixinha de Pandora, né? O inconsciente. O inconsciente, ele tem muita coisa ali. E aí, se a gente deixa o inconsciente nos levar, a gente vai sendo regido por conteúdos que a gente não sabe. Então, quando vem alguma coisa e eu identifico, aquilo deixa de ser inconsciente e passa a ser consciente. Então, por exemplo, quando eu identifiquei que aquele pensamento daquele pensamento catastrófico, né, de quando meu filho nasceu, eu identifiquei aquele pensamento. E aquilo estava vindo do meu inconsciente. Então, quando eu identifiquei o pensamento, ele deixa de ser inconsciente e passa a ser inconsciente, e passa a ser consciente. O que é consciência? A consciência é a forma como a gente interpreta a realidade. Então, eu trago para a consciência algo que está regendo ali o meu inconsciente, né? Então, é importante a gente trazer isso também. E deixar aqui, né, o meu contato, né? Eu sou consteladora familiar e terapeuta de trauma, eu tenho mestrado em comunicação pela Unicamp, eu trabalho há 8 anos com constelação familiar e agora há 1 ano e meio eu sou terapeuta de trauma. Eu já tenho mais de 1.000 atendimentos realizados. E as abordagens que eu uso aqui em terapia é a abordagem sistêmica e o psicotrauma. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Dizer que a ansiedade, ela fica, a própria pressão, né, social de que o Natal, de que o fim do ano é uma época maravilhosa, isso chama-se idealização, né? E aí isso traz uma pressão também para que a gente fique bem, para que a gente fique maravilhosa, e muitas vezes isso não acontece, né? Então é importante a gente reconhecer, né? Não se deixar levar pelo inconsciente coletivo, trazer para a consciência aquilo que nos faz bem, aquilo que nos ajuda a lidar com a ansiedade, a lidar com os estresses da vida, né? Porque a vida esse grande. A vida é uma jornada. E quando a gente tenta que a vida seja linear, a gente tenta ter controle sobre isso e a gente se frustra muito, a gente fica muito triste, a gente fica muito ansioso. A vida é assim, ó.
Então, é importante que a gente vá se desenvolvendo, que a gente vá lidando com a vida, com esses desafios que a vida nos apresenta, de uma forma inteligente, de uma forma consciente, né? Trazendo para a consciência que tudo aquilo que chega até mim vem para o meu bem, vem para me desafiar, vem para me transformar. Então, eu espero. Vou abrir um pouquinho aqui agora para perguntas, para saber se alguém tem uma pergunta, se gostaria de colocar, ou fazer alguma pergunta a respeito daquilo que nós trouxemos. Me despedir do pessoal que vai assistir gravado, né? Quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar ali pelo Instagram depois.